Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast de Mãe para Mãe. Convido vocês para curtirem, comentarem e, o mais importante, se inscreverem no canal. Hoje nós estamos aqui com a querida Verônica Soares, a Fono Mara. Tudo bem, Vê? Tudo bem, e você, Sabrina? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da fala, as faixas etárias, né, que as crianças vão estar falando, né, a previsão, né, as metas do que cada um precisa falar nas faixas etárias. Nós vamos falar sobre gagueira, o que mais, Vê? Atraso de fala, o que causa atraso de fala nas crianças, Isso em criança mesmo. Pequena. E várias dicas de como estimular a fala das crianças. Então, não perca, está imperdível. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, e aí? Eu estou muito feliz. Foi um tema que as mães, assim, elas pediram muito, porque elas estão vendo essa necessidade nas crianças, agora com o retorno das aulas e também com a pandemia, né? Isso trouxe um prejuízo muito grande para as crianças e também para nós. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, para a gente começar. Bom, eu sou fonoaudióloga, formada pela USP de Ribeirão. Eu trabalho como fono já há 14 anos, então tem um tempinho aí já, né, no caminho. E hoje o meu atendimento, ele é voltado para crianças com atraso de fala e para adultos na parte auditiva, de prótese auditiva, que acaba entrando criança também, né? Isso. Então, de criancinha até adulto, essa parte de fala, seletividade alimentar e aparelhos auditivos, eu recebo esse público no meu consultório. Que legal. Então, nós vamos começar. Lembra que lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas para fazer para a Verônica? Eu queria agradecer a vocês pela participação. O nosso trabalho é todo pautado na devolutiva e no feedback de vocês. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, Vê? Quantas palavras a criança deve falar com o passar dos anos? Foi uma mamãe que colocou essa pergunta e ela pediu para explicar por faixa etária, assim. Olha, é uma pergunta muito interessante. Por quê? A fala da criança, ela começa a ser desenvolvida lá atrás. Lá no nascimento, quando o bebezinho é pequenininho, recém-nascido. É ali que a gente começa a desenvolver a fala dessa criança. Porque a criança não vai fazer, por exemplo, 2 anos e, não falava nada até agora e a partir de agora eu vou falar aí 200 palavras. Não é assim que funciona. A fala, ela é construída. Sim. Então, quando o bebezinho começa a perceber que faz sons, dependendo de como ela mexe a boca, ela começa a ouvir, e aquilo é agradável para ela, e os adultos em volta vão batendo palma, falando, que bonitinho, falou alô, falou mamá, Sim. papá. Então, essa fala vem sendo construída desde bebezinho. Em torno de 1 ano, a criança começa a falar as primeiras palavras com significado. Então, ela começa a falar aquele mamã, aquele papá, que a gente não sabe se é mamã de mamãe, se é mamã de mamá, Sim. se é papá de papai, se é papai de papá, se é papá de papá, né, de comer. Sim. Então, por volta de 1 ano ali, começam essas palavras com significado. A partir de 1 ano e meio, essa criança, além das palavrinhas, ela começa a formar frases pequenas, com até 2 palavras, 3 no máximo, frases simples, combinando 2, 3 palavrinhas. Então, ela começa ali com 1 ano e meio, 2 anos, formar frases. Com 3 anos, ela já vai ter isso mais elaborado, ela começa a montar historinhas. E por volta de 3 anos e meio, 4 anos, a fala dela já é uma fala como a de um adulto mesmo. Ela só vai sendo aprimorada depois. Então, vamos colocar aí com 2 anos, ela vai falar em torno de 200, 300 palavras, mais ou menos. Sim. E me surgiu uma dúvida. É verdade ou mito que a criança já escuta dentro da barriga da mãe? É verdade. É verdade. É verdade. Por isso é importante conversar com o bebê desde a barriga. Sim. Porque quando a criança nasce, o que tem de comum para ela? Ela acabou de sair de um lugar onde ela estava quentinha, apertadinha, recebia tudo. E ela nasce, ela não tem mais nada disso. É tudo muito estranho. O que vai trazer o conforto para essa criança? O toque e a voz da mãe. Olha que legal. Porque ela já recebia esse estímulo desde o útero, sempre, né? desde sempre, né? É uma voz comum para ela.
Então, tem até bebês que respondem, dá aquela mudança de expressão quando ouve a voz da mãe, Legal. quando ouve a voz de alguém que era próximo durante a gestação. É muito legal. Nossa. Vê, e outra coisa, com quantos... Ah, você já falou, mas é legal frisar. Com quantos anos deve formar frase? Essa mãe tá desesperada, coitada. Olha, fica tranquila, hein? Em torno ali de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, começam essas frases curtas. Então, vamos pensar assim, ó, uma criança de 2 anos vai fazer uma frase curta, que seria, por exemplo, da mamã, nenê quer. Sim. Então, esse tipo de frase, ele não vai sair recitando Shakespeare com Sei. 2 anos, mas frases simplesinhas, de 2, 3 palavras, em torno de 2 anos, já é esperado que isso aconteça. E quanto mais essa criança é estimulada, é legal ressaltar isso, né, Verônica? Sim. Maior a quantidade de palavras que ela vai adquirir durante esse percurso aí, né? Isso aí no percurso, o que o adulto precisa, oferecer vocabulário, dar o estímulo correto para a fase correta dessa criança. Nem pouco, nem pobre e nem super estimular essa criança, Equilibrado. porque também não vai trazer nenhum benefício. É aquela coisa do equilíbrio, né? Sim. E sempre, hoje a gente tem tanta informação, né? Então, pegar as informações que a gente tem e adequar o estímulo para a faixa etária daquela criança. Isso também é importante. Que legal. E outra pergunta, ó. Quando se preocupar com a fala do filho? Olha, um bebê que é silencioso já é aí um Um sinal de alerta Sim. pra gente observar, por exemplo, se esse bebê não tem uma perda auditiva. Então, quando... Ou a criança, né, Verônica? Que já tá até ou a maiorzinha. criança, sim, que também pode acontecer Sim. mais tardiamente. Então, uma criança silenciosa já acende uma luz aí. Uma criança que fala muito errado, uma criança de 3 anos, que só a família entende o que ela fala, também é um sinalzinho de alerta aí pra gente ficar de olho, tá? Então, criança silenciosa, criança que fala muito errado, que troca muita letra na hora de falar, são sinais que os pais precisam ficar atentos, né? Então, os pais, a escola, quem convive com essa criança precisa ficar de olho. Sim. E existe algo que prejudica ou atrasa a fala da criança? Existem vários fatores que tanto podem prejudicar quanto atrasar. Vamos entrar no atraso primeiro. O que pode atrasar a fala da criança? Crianças que nasceram com perda auditiva, especialmente. Crianças que adquiriram perdas auditivas depois. Então, a perda auditiva é um fator muito importante para atraso de fala. Outras coisas. Crianças autistas, crianças com síndromes. Tudo isso pode acarretar em algum atraso de fala em algum momento. Sim. Tá? Prematuridade é um fator importante que também pode causar atraso de fala. Então, por exemplo, estamos falando de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que ainda não fala as primeiras palavrinhas. Tá, mas essa criança é prematura? Precisamos corrigir a idade da criança quando pensarmos nessa situação, por exemplo. Sim. Tá? Então, temos aí autismo, síndromes, perdas auditivas, que são fatores que podem ocasionar atraso de fala. O que pode prejudicar a fala? Pais superprotetores, pais que não conversam com as crianças, pais que falam errado com as crianças. Então, desde muito cedo, você não conversar dentro de casa, por exemplo, essa criança não vai aprender a falar. Porque ninguém fala com ela. Sim. Ninguém fala a linguagem dela. Se eu quero um copo de água e eu aponto, a pessoa vai lá e pega essa água pra mim, não faz o menor sentido eu me arriscar a falar alguma Sim. coisa. Principalmente porque eu não vou falar certinho. Eu não sei falar ainda. Então eu aponto que pra mim é muito mais tranquilo. E eu já trabalhei com esses casos, assim, foram vários casos. De criança que aponta, Exatamente. muito comum. Exatamente. Muito E comum. aí, essa criança vai para o convívio coletivo numa escola e passa apertado, gente, porque são muitas crianças, né? Ali ele tem uma dificuldade até para pedir para ir ao banheiro, para tomar a água ou para desenvolver alguma atividade. Então, assim, a autonomia, ela precisa ser trabalhada assim, Desde muito já. cedo. Desde muito Exatamente. cedo. Sim. Então, é muito comum receber crianças no consultório que elas não tomam
nada de banho sozinha, porque é importante você colocar a criança ali e ficar olhando, mas dar essa autonomia para ela, pegar um sabonete, pegar uma esponja. Na hora de trocar de roupa, mostra para a criança 2 opções de blusa, 2 opções de body, de short, e pergunta para ela, você quer a saia rosa ou a saia azul? Você quer colocar um tênis ou um sapato? Então, crianças que acham que suco, tudo é suco. Água é suco, suco é suco, refrigerante é suco. Porque não tem vocabulário, não tem um repertório ali. Sim. Então, eu preciso ter com quem falar, preciso ter o que falar e preciso saber como fazer isso. Se eu não tenho nenhum estímulo, ninguém me apresenta os nomes dos objetos e eu não tenho essa oportunidade, não tem como eu desenvolver a fala desse jeito. Sim. Porque eu não tenho necessidade. Outro fator que nós, né, que a gente acompanhava na escola também é a questão do excesso dos eletrônicos, que isso vem prejudicando muito as crianças, né? E existem várias sugestões, e até o pessoal falando, eu sou a favor, eu sou contra, eu sugiro isso, sugiro aquilo. Mas assim, né, Verônica, tudo em excesso faz mal. Porque nós assistíamos televisão também quando éramos crianças, né? Mas a gente brincava, ia pro quintal brincar, ia pra rua brincar. Hoje em dia, né, as crianças não têm, infelizmente, esse privilégio, né? Essa oportunidade. Exatamente. Né? E acabam ficando mais na televisão. Eu queria que você falasse um pouquinho para as mães, com o olhar, né, da sua área, o que isso pode prejudicar as crianças. Olha, é muito complicada essa situação de telas, porque durante a pandemia essas crianças ficaram presas dentro de casa, elas não tinham oportunidade de fazer nada, de encontrar ninguém. Então, não tinham oportunidades para que elas tivessem uma socialização. Sim. E tivessem um vocabulário mais amplo, por exemplo. Olha a diferença de uma criança que frequenta o shopping, frequenta uma praia, frequenta um parque, de uma criança que só fica dentro de casa. Então, o repertório fica muito... Um repertório muito limitado. Exatamente. Né? Fica pobre. Isso. Fica pobre em vários sentidos. Sim. Né? E aí, eu estou dentro de casa, trabalhando em home office, não tenho condições de ficar cuidando dessa criança. Não. Então, a pandemia trouxe uma série de problemas. Exatamente. Que a gente nunca tinha passado por isso antes. Sim. Né? E talvez daí o excesso de exposição a telas. Não só a TV, mas também ao celular, a tablet e todo equipamento do gênero, né? Sim. Então, é indicado uma criança antes dos 2 anos estar exposta a telas? Não é indicado. Tá? Mas nem 1 minuto? Nem 1 minuto. No mundo ideal, não é indicado. Infelizmente, a gente não vive no mundo ideal. Né? Então, eu falo muito isso para as mães no consultório. Eu queria muito viver nesse mundo ideal. E, infelizmente, eu não vivo. Porque não é indicado nem que o adulto tenha acesso às telas próximo à criança para ela não ser exposta indiretamente. E isso acontece o tempo todo, não tem como. É o que eu disse, né? No mundo ideal seria perfeito. Infelizmente, a gente não vive no mundo ideal. Então, eu tenho também um lado positivo disso. Eu tenho as músicas. Então, coloca uma música para sua criança, senta com ela, canta com ela, mostra a coreografia. Né? Mas ela só sentada, olhando o celular, o tablet, a TV, ela não tem a oportunidade de trabalhar uma troca de turno. Eu falo, você fala. Ela não tem a oportunidade de responder perguntas. Ela não tem a oportunidade de imitar, porque é um desenho, às vezes, não é o rosto de uma pessoa. E repetido várias vezes, muitas vezes, né, Verônica? Exatamente. Então, perde-se a oportunidade do convívio, da socialização, do olhar com quem você está falando. É muito complicado essa coisa das telas. Já cheguei a receber no consultório criança que ficava 15 horas exposta à tela. E chegou com um atraso importante de fala e de linguagem, mas porque essa criança não era estimulada. Ela não recebia o estímulo adequado para a idade dela, para aquele momento que ela estava vivendo. E hoje, assim, eu percebo nas escolas, e a realidade hoje, né, que muitas vezes os pais e os próprios profissionais da educação, eles ficam um pouco perdidos em relação a isso, porque às vezes acham que a criança tem alguma síndrome, algum atraso, alguma coisa, mas na verdade, às vezes pode acontecer dessa criança só não ter sido estimulada.
Então, assim, precisa ter esse olhar atento, refinado. Por isso que é importante, né? Chamar a família, conversar para saber qual é o contexto que essa criança vive. Exatamente. Quando a família chega no consultório, o primeiro dia é uma entrevista. Olha que É legal. uma entrevista longa, detalhada, para que a gente possa entender a rotina dessa criança. Sim. Quem é essa família que está chegando? Qual é a queixa que essa família tem? Então, essa entrevista ela é até um pouco cansativa, especialmente para a família, porque ela se expõe. Sim. Então, é nesse momento que a gente descobre. Olha, o meu filho tem 2 anos, ele não fala nada, mas ele fica exposto 15 horas por dia na frente da TV, tempo, na frente Verônica. no YouTube. É muito tempo. Mas mesmo que fosse 1 hora, é muito tempo. Sim. Então, infelizmente, isso acontece. Muito difícil. Meus parabéns para quem consegue não expor a criança a nada. Tá de parabéns, tem o meu respeito e a minha admiração. É o que a gente costuma falar. Mundo ideal. Muito difícil de acontecer, tá? Mas o importante é tentar. Sim. Né? O importante é tentar e sentar. Nada substitui sentar e conversar, sentar e brincar com a criança. Exatamente. É o melhor estímulo que tem, é o mais barato e é super acessível. E a criança, ela quer o contato, né? Quer conversar, quer brincar, quer o olho no olho. Isso. É muito importante. Então, até para isso acarreta também até você conhecer o seu filho, conhecer a criança, saber os gostos, o que ela gosta, né? O que ela está passando naquele momento, que nós somos seres de sentimentos, né? Cada um dia a gente está triste, está feliz. É muito importante isso, você conhecer. Muito. Sim, Né? e a criança muda muito, Sim. né? Hoje ela gosta de brincar de susto. Amanhã ela já não gosta mais. Sim. Então, é acompanhar essas fases da criança para ir adequando o estímulo que seja interessante para ela também, que não seja uma coisa jogada. Ah, vou colocar ela aqui no tatame com vários brinquedos e aí ela se vira. Não é sobre isso também. Sim. É realmente sentar, ensinar o que aquele objeto faz, qual é o barulho que ele faz, e aquele animal. Olha, o macaco, como é que o macaco faz? Olha a mão na cabeça, onde é a cabeça? E aí você já tá mostrando, sabe? Então, essa interação com o outro, ela é muito rica. Sim. E, infelizmente, a tela tira esse tipo de oportunidade das crianças. Além, né, Verônica, eu estava pensando aqui da memória afetiva. Então, assim, quando essa criança for crescendo, ela vai lembrar de todas as etapas da vida dela e quem esteve naquelas etapas, assim, né? Minha mãe esteve ali comigo quando eu aprendi tal coisa. E eles observam tudo, assim. É incrível. Às vezes a gente acha que eles não estão observando, mas eles estão aqui, ó, olhando tudo, observando tudo ao redor. Eles estão observando e eles estão aprendendo. Sim. A criança, a pequena, ela é uma esponjinha. Exatamente. E ela vai absorver tudo que está acontecendo dentro de casa. E não, é interessante a gente não pensar, não, mas vai absorver só o bom. Não. Ela vai absorver o que acontece, seja bom, seja ruim, seja traumático, seja feliz. Ela vai absorver o que acontece dentro da casa. Exatamente. Independente de outros sentimentos. Ela absorve tudo. Então é importante a gente ficar atento aí, né? Isso. E assim, eu já ouvi também, lá na minha casa é mais quietinha. Eu e meu esposo, a gente não é de conversar muito. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente precisa mudar quando a criança chega, né? Então, assim, é importante ter um ambiente que tenha estímulo, senão essa criança não aprende. Não, não tem como. Se os pais não conversam, fica naquele ambiente silencioso, complicado. Como você vai aprender a falar um idioma se você não é exposto a ele? Na minha casa, ninguém fala mandarim. Eu também não consigo. Então, você precisa ser exposto àquela linguagem, àquele idioma, para que você aprenda. Exatamente. E, Verônica, mamãe pediu para você falar um pouquinho sobre gagueira. Gagueira. Bom, a gagueira, geralmente, ela é diagnosticada por volta dos 3 anos, tá? Então, eu tenho uma criança de 1 ano e meio em casa que tá gaguejando. Normal, tá tudo bem. Porque a criança, quando ela tá aprendendo a falar, ela vai sempre ter umas pausas, algumas repetições e algumas disfluências. Porque ela tá aprendendo, é normal, então tá tudo bem. Por volta dos 3 anos, quando a fala dela deveria
ser uma fala mais parecida com a fala de um adulto, você começa a perceber mais essas pausas, essas disfluências. Por quê? A partir dali, a fala dela é uma fala mais trabalhada, uma fala mais refinada. Com o ano, ele tá aprendendo ainda. Sim. Então, começa essa gagueira, que é super normal. Porém, alguns pais, no desejo de ajudar, acabam atrapalhando o desenvolvimento da fala dessa criança. Então, por exemplo, você tá vendo que a criança tá com dificuldade, Sim. é importante não atravessar essa criança. Não falar por ela, não completar a frase por ela. Tá chamando atenção, né? Toda hora. Exatamente, não ficar chamando atenção, falar, para de gaguejar, menino, não é assim? E às vezes ele nem tá gaguejando, ele só tá buscando uma palavra que talvez ele nem saiba o nome ainda. Né? Então, essas coisas, esse tipo de comportamento é importante para que a gente dê tempo para a criança e ela crie confiança para poder errar também enquanto ela está aprendendo, né? Então, a gagueira é muito interessante aí. A gente precisa ver qual é a idade da criança em questão e, se é necessário, talvez fazer uma avaliação para ver se é uma gagueira instalada, o que está acontecendo aí com essa criança. Eu vou te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. Quais são as causas de um adulto ser gago? Porque passou ali aquele tempo, o adulto ele já tem essa gagueira. E tem algum fator, alguma coisa que aconteceu, falta de estímulo, alguma coisa? Olha, a gagueira é um assunto muito interessante, porque eu tenho várias situações. Sim. Eu tenho gagueiras que realmente são instaladas lá durante a primeira infância. E eu tenho adultos que são fluentes e, de repente, eles aparecem no consultório gagos. Nossa. Então, aí entram outros fatores. Entram traumas, entram situações que essa pessoa passou e ela acabou desenvolvendo uma gagueira. Então, nesses casos, a gente entra sempre junto com uma psicóloga para fazer esse trabalho para melhorar a disfluência. E você sabe que não só a gagueira, existem várias outras disfluências que também precisam de acompanhamento. Olha. Então, eu tenho pessoas que falam muito rápido, tenho as pessoas que são gagas, e a gente consegue sempre melhorar essa fala com terapia. Que legal. É importante falar isso, porque às vezes o adulto pensa, nossa, eu estou gaguejando, adquiri essa gagueira e não tem mais recurso para mim. Olha, é muito importante. Eu tive um Porque caso... isso prejudica, não é, Verônica? Às vezes Sim. a pessoa fica constrangida perto das outras. Trabalho, Sim, exatamente. Né? Então, eu tive um caso recente que a pessoa veio de outro estado e, por conta da diferença do sotaque, ela começou a gaguejar. Meu Deus. Uma pessoa adulta que sempre falou muito bem, e quando ela veio aqui, o trabalho dela depende da fala. Entendi. E ela começou a gaguejar porque ela se sentia incomodada por conta do sotaque, da diferença de sotaque. Ela se sentia excluída. Então, olha como a visão do outro acaba afetando Muito. até a fala de Muito. quem às vezes está chegando, né? E não se sente tão acolhido. Né? Foi um caso muito interessante que nós recebemos no consultório recentemente. E essa pessoa teve essa disfluência por conta da diferença de sotaque. E ela está trabalhando. Ela está trabalhando, a gente já conseguiu organizar a fala dela, ela já Legal. voltou. Você não fala que é a mesma pessoa que chegou no consultório. Gracinha, que bom. Foi muito interessante. Ai, Foi um caso super rápido também para resolver. Que legal. E para pessoa que fala muito rápido? Para pessoa que fala muito rápido também temos alguns recursos, algumas coisas, por exemplo, se você abre mais a boca, se você melhora a sua articulação, consequentemente você acaba falando mais devagar. Que legal. Né? E eu falo experiência própria, porque eu sou uma pessoa que fala rápido, sempre fui, e eu precisei trabalhar muito isso em mim, especialmente para trabalhar com criança e com deficiente auditivo, né? Olha que legal. Então, tudo dá para ser trabalhado aí para melhorar. Quando você fala mais devagar, abrindo mais a boca, articulando melhor, respirando melhor, até a compreensão da fala acaba melhorando. Então, você se comunica com mais pessoas. E comunicação é tudo. É tudo, Verônica. Se a pessoa comunica bem, ela faz as outras funções com mais maestria, né? Com maior, até assim, admiração das pessoas também. Porque a gente usa a comunicação para tudo.
Ainda mais nesse mundo digital aí, né? Às vezes para falar com um público, quantas pessoas que morrem de medo de falar em público e precisam, em determinados momentos da vida, a gente precisa falar em público, não tem jeito. Existe uma pesquisa que fala muito sobre esse medo de falar em público. Medo de falar em público só perde para medo da violência. Sério? É o segundo maior medo da população. Meu Deus. Então, imagina, olha que ponto chegamos, né? Medo de falar em público ser o segundo maior medo da população, sendo que é uma coisa que deveria ser tão natural, né? Você fala em público, com o público o tempo todo. Exatamente. Porque dificilmente você fala com uma pessoa só, né? E as pessoas têm tanto medo que a pesquisa chegou nessa conclusão, só perde para medo de violência. E eu falo de admiração porque eu acho tão bonita aquelas pessoas que falam bem, sabe? Sim. O nosso convidado da semana passada, o Adriano, nossa, ele fala muito bem. E, assim, ele tem uma fluência e eu acho tão bonito. É uma habilidade, né, que pode ser adquirida. Exatamente, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Olha que legal. Todos nós temos. Sim. Quem fala pode falar bem, sim, desde que isso seja trabalhado, desde que isso seja desenvolvido. Tem o Senac, em Franca, tem um curso de rádio, de radialista. Olha! E dentro do curso de rádio, a gente fala muito sobre isso. Sobre como melhorar a articulação, como melhorar a cadência de fala. Porque no rádio, você só tem a voz. Você não vê a outra pessoa. Mas de acordo com a maneira que a pessoa fala, você consegue imaginar a expressão dela no momento. Que legal! Então, é trazer essa emoção, trazer essa expressão por meio da fala. É muito legal. Que legal! Nossa, tem uma moça, que eu não sei o nome, mas ela faz o samba show no domingo. E eu escuto a voz daquela moça, se você estiver ouvindo, depois eu te marco. Eu ouço a voz dela, já ligo no domingo. Ah, hoje é domingo, tal, porque ela tá no rádio, sabe? Uma voz top, assim, muito linda. Você ouve, automaticamente você já faz o link, exatamente. Né? Foi interessante você falar isso, porque agora, vindo pra cá à noite, eu tava ouvindo a rádio e era um locutor da manhã que estava agora no horário da noite. Então, eu tava esperando 2 locutores à noite e era o locutor da manhã. Na hora que eu ouvi, eu falei... Mas tá de manhã? O que é isso? O que tá já dá aquela bugada, né? Falei, olha, não é que... Já te dá aquela travada, porque você tá esperando uma coisa, você tá habituado a ouvir aquela voz de manhã e você tá ouvindo em outro horário. Dá aquela confundida, assim. Mas foi muito legal você lembrar disso, da voz do domingo, porque eu também ligo domingo nessa moça. Você também liga? Ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. Verônica, a última pergunta. Uma mãe pediu para você falar um pouquinho sobre TDAH e fala. Interessante. Olha, o TDAH é uma outra situação que a gente tem também. Geralmente, o diagnóstico do TDAH, ele é realizado ali por volta dos 3 anos. E ela precisa de ter um acompanhamento com um neuropediatra para que esse diagnóstico seja realizado. Sim. Tá? Em geral, crianças com TDAH tem, sim, atraso de fala. E tem outros atrasos. Perdão, falei 3 anos, são 6 anos. Sim. São 6 anos o diagnóstico de TDAH, mas ele começa a ser acompanhado em torno de 3 anos. Tá? Mas é um diagnóstico que demora a ser fechado. Ele é fechado por uma neuropediatra, geralmente por um neuropediatra. Aqui em Franca temos excelentes profissionais que fazem esse trabalho. Mas, em geral, existe, sim, alguma dificuldade de fala, de linguagem em crianças que têm TDAH e que, se não forem olhados, se não forem cuidados na fase certa, muito provavelmente essa criança pode desenvolver alguma dificuldade escolar mais pra frente. Nossa. E, Verônica, só pra gente finalizar. Como eu sou da área da educação, eu queria que você desse uma dica para as meninas, para as professoras, educadoras, auxiliares de sala, para trabalhar a fala dessas crianças na escola. Gente, olha, que vergonha eu dar dica para vocês, sério. Porque professores e educadores têm o meu respeito e a minha admiração. São pessoas que se doam para várias crianças que às vezes estão ali sem muitas condições, fazem milagres. O ideal, Verônica, é assim, que em toda instituição tivesse uma fonoaudióloga. Sim. Eu acho que seria assim, ó, maravilhoso, porque a fala, ela influencia tudo. Sem a fala, a criança não é alfabetizada, ela não compreende, ela não aprende. Então, assim,
é muito importante. Eu acho que é essencial. É essencial. E, infelizmente, não é a realidade que a gente vive. A maior parte das escolas não tem um fonoaudiólogo que acompanhe essas crianças. Então, se você que é da área da educação percebeu uma criança mais quietinha, uma criança com muitas trocas na fala, troca de letra, que aí na fala o som a gente chama de fonema, não chama de letra. Então, muitas trocas de fonemas na fala, não consegue se comunicar bem, encaminhe para uma avaliação com fonoaudiólogo. É muito importante essa avaliação. Vamos pensar assim, ó, na melhor das hipóteses, não vai acontecer nada, não vai ter nada e vai estar tudo dentro do esperado. Sim. Mas por que ficar com essa dúvida, carregando isso para frente, né? Então é muito importante a avaliação para ver se esse desenvolvimento está ali dentro do que se espera. Eu acho muito interessante que a gente vê muito assim, ó, mas cada criança tem seu tempo. Tem que tomar tanto cuidado. É verdade, mas é real. Sim, mas uma criança de 4 anos que não fala, e aí a sua vizinha fala, coloca um pintinho pra piar na boca dele. Então, isso já não é o esperado. As crianças têm, cada criança se desenvolve no seu tempo, mas eu tenho um período ali onde é aceito esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala, a primeira palavrinha vai ser ali em torno de 1 ano, é em torno de 1 ano. Isso pode vir com 11 meses ou pode vir com 14 meses. Sim. Mas é em torno de 1 ano. Passou disso, precisa ser investigado o que está acontecendo. Sim. Uma criança de 2 anos que não fala, que não forma frases, isso precisa ser investigado. Não pode ser deixado mais para frente. E cada minuto, depois desse período que tem, né, entre um tempo e outro, é precioso para essa criança, porque depois fica mais complicado, não é, Verônica? Vai acarretando vários atrasos, e essa criança vai ficando literalmente para trás mesmo, né? Sim, e não adianta chegar lá na frente e cobrar a criança Sim. que ela tire notas boas. Cobrar a escola. Cobrar a escola porque meu filho não aprende. Sim. Isso tudo começa muito lá atrás. Exatamente. Lá no bebezinho, quando você lê pro bebê, quando você canta, quando você conversa. Com esse tipo de estímulo que começa lá atrás e não para nunca mais. Sim. Então, é o que a gente falou, de cada fase ter o seu estímulo, o estímulo adequado para a idade, mas a nota azul da criança, o desenvolvimento, acompanhar a turma, começa lá atrás no desenvolvimento da fala. É um processo. É um processo. É um processo. E o processo que se inicia junto do início da vida. Exatamente. Né? Ai, Verônica, quero te agradecer muito por esse momento prazer. Que foi maravilhoso. Eu acredito que as mães vai contribuir muito, porque está contribuindo muito para mim também. Já vou adotar várias coisas que você falou aqui com o Léo. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelo convite, Sabrina. Quero convidar o pessoal para acompanhar o Instagram do consultório, o @fono.veronicasoares. Isso mesmo. Lá a gente coloca algumas dicas de desenvolvimento Que de legal. fala, o que é esperado por idade. Então, tudo isso que a gente conversou, existem tabelas, existem prazos. Tá tudo descrito lá no Instagram também. Convidar o pessoal para acompanhar. Isso mesmo, acompanhem lá. Um beijo, Verônica. Obrigada. Ai, fiquem com Deus. Obrigada. E ó, um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal, viu? Um beijo, tchau, tchau.